dilatou com calor, eu sou flúor com oxigênio. Dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! E estamos online dando continuidade a esse problema de porcentagem que, sem dúvida alguma, quebrou aí alguns paradigmas importantes, né? O exercício em si era uma mercadoria que custava R$120, o comerciante que comercializava essas mercadorias observou uma procura muito grande por essa mercadoria e optou por aumentar em 20% essa mercadoria. A procura continuou sendo grande e aí ele optou por aumentar de novo em 20% essa mercadoria. E aí as duas primeiras perguntas eram: qual o valor da mercadoria após esses dois aumentos sucessivos? E aí a gente encontrou como resposta R$ 172,80. A gente pegou R$ 120, multiplicou pelo fator multiplicativo 1,2, encontrou 144, e depois a gente aumentou de novo em 20%, só que agora a gente multiplicou 144 por 1,2 e encontramos R$ 172,80. E na letra B ele perguntou qual seria o valor da mercadoria se o comerciante optasse por fazer um único aumento de 40%. E aí agora a gente pegou R$ 120 e multiplicou por 1,4 e aí passou a encontrar R$ 168, um valor diferente do valor que a gente encontrou na letra A. A gente já discutiu os resultados, já entendeu o processo, entendeu a importância da referência dessas porcentagens. Referências diferentes gerarão resultados diferentes, ainda que as porcentagens sejam iguais. Então 10% de 100 não pode ser a mesma coisa que 10% de 150. E essa é a justificativa da qual a letra A e a letra B são diferentes, né? E agora vem a letra C. A letra C nos pergunta em quantos por cento o valor da mercadoria deve ser reduzido para que o preço da mercadoria volte ao valor inicial. Então, as duas primeiras respostas já nos dão, no mínimo, uma desconfiança de que se eu tenho uma mercadoria e há aumento em 40%, por exemplo, para eu voltar ao valor inicial, o processo não vai ser linear. Eu não vou diminuir a minha mercadoria em 40%. Isso não vai garantir que eu vá chegar no valor inicial. Essa passa a ser um valor, uma ideia bem razoável. A gente começa a desconfiar dessa possibilidade, porque a gente viu que na letra A e na letra B, a linearidade de pensamento não se fez presente. Então, aqui no nosso quadro, a gente chegou, eu mantive os cálculos que a gente fez na aula passada, com todas as conclusões que a gente chegou. E o que eu vou fazer agora na letra C é o seguinte: na letra C, a minha timeline é o seguinte: existe um valor inicial que precisa ser descoberto, aonde, depois de nós termos aumentado, né, em um certo valor acumulado, que eu não sei quanto é, isso gera o valor de R$ 172,80. E o meu objetivo, obviamente, é chegar ao valor inicial. Né? Essa basicamente é a ideia, né? Eu tenho os 100, só que agora o caminho é o inverso, né?
Isso aqui foi o início, foi o processo inicial. O que eu quero agora fazer é o caminho inverso. Explicando melhor, para não ficar enrolado. Eu antes, quando eu quero ir para 120 e chegar em R$ 172,80, nesse meu processo eu fiz dois aumentos de 20% sucessivos. Agora eu quero voltar aos R$ 120. Imagina que o comerciante se arrependeu e quer voltar ao valor inicial de R$ 120. Essa única tacada de volta deve ser o quê? Deve ser 40% de redução? Quanto tem que ser? É o que a gente vai calcular agora, né? Então, nessa letra C, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que se eu pegar R$ 172,80 e multiplicar por um fator multiplicativo, isso vai ter que gerar R$ 120. Correto? Logo, esse valor multiplicativo ele vai ser achado no momento em que eu pegar esse valor que eu quero que volte, de R$ 120, e divida por R$ 172,80. Né? Então, observa, né, que isso vai acabar gerando um número decimal. Vamos em busca desse número decimal. Meu diretor, faz um favor para mim, pega 120 e divide ele por 172,8. Isso vai dar 0,69 aproximadamente. Eu vou botar aqui aproximadamente 0,70, tá? Não é exatamente esse número, mas é um número mais fácil da gente trabalhar. Ou seja, o que significa esse 0,70 em termos de fator multiplicativo? Lembra que esse valor de x, ele tem que representar o tal do 1 mais i, né? Então, naturalmente, esse valor do i, ele vai ser 0,70 menos 1. Ou seja, isso corresponde a uma perda de 0,3, né? Ou seja, esse i, quando você encontra que esse i é menos 0,3, você deve interpretar que houve uma redução de 30% nessa operação, né? Ou seja, de novo, os paradigmas foram quebrados. Porque uma coisa é você ter dois aumentos de 20%. Outra coisa é você ter um único aumento de 40%. E uma terceira coisa é você fazer uma operação que chega num determinado valor e você querer voltar atrás. O ato de você querer voltar ao valor inicial não significará necessariamente que o fator multiplicativo utilizado para você ir para frente não é o mesmo que você vai utilizar para voltar ao ponto que você estava inicialmente. E, mais uma vez, a justificativa é a mesma, base de cálculo. A sua referência é R$ 172,80. Se eu pegar R$ 172,80 e multiplicar por 0,7, eu volto a 120. R$ 172,80 é um número maior, evidentemente, que 120. Então, a porcentagem, evidentemente, não é um processo que deve ser pensado linearmente, né? A maneira como você acrescenta percentualmente valores não vai ser simetricamente igual a você reduzir valores. Essa simetria aritmética ela não vai existir. Então, é importante ficar muito atento a esses detalhes. São esses detalhes que serão questionados, né? É essa jogada de valor presente e valor futuro que vai ser questionado e que você tem que ficar atento. Sobre essa história, inclusive, de valor presente e valor futuro, é interessante, né?
a gente falar, mesmo que brevemente, é bem interessante a gente falar isso. Né? Vamos supor que você tenha uma timeline aqui, você tem uma linha do tempo, e essa linha do tempo, ela se inicia com um valor investido inicialmente. E vamos imaginar que com o passar do tempo, esse valor vai aumentando no momento em que você vai ganhando a taxa de juros do investimento. Então, você ganhou aqui um mais I, no próximo momento você vai ganhar 10% em cima disso, então naturalmente isso aqui vai ser elevado ao quadrado. E esse processo se repetindo N vezes, isso vai gerar um montante final igual a C0, 1 mais I elevado a N, né? Então aqui foi num primeiro período, aqui foi num segundo período e aqui foi num período N. Interessante, né? Inclusive esse raciocínio, interessante eu falar sobre essa linha do tempo, porque isso interfere até no meu raciocínio da letra A. Observa, né? Eu acabei de dizer que se os aumentos forem sucessivos, de período em período, eu posso raciocinar, calcular isso numa única sentença matemática. Em vez de eu fazer o que eu fiz aqui, ó, pegar 120 e multiplicar por 1,2 e desse resultado multiplicar por 1,2 de novo, eu poderia fazer isso num único processo, né? Porque observa só. Observa só. Nesse primeiro momento da letra A, eu peguei 120 e multipliquei por 1,2. Isso gerou como resposta 144. Depois eu peguei esse 144 e multipliquei por 1,2, gerando 172,80. Ora, mas esse 144 não é 120 multiplicado por 1,2? Então, observa essa expressão aqui que eu acabei de montar. 120 vezes 1,2 vezes 1,2 de novo, poderia ser pensado como 120 vezes 1,2 ao quadrado. Opa, então isso significa que quando o aumento percentual ele é igual e ele é sucessivo, eu posso utilizar a propriedade de potência. Esse expoente não é coincidência ser 2, porque houveram 2 aumentos sucessivos. Então, se houvessem 3 aumentos sucessivos, seriam 1,2 ao cubo, se eu garantisse que os 3 aumentos fossem iguais, né, a 20% em cada um deles. Então, essa ideia ela é interessante, já é interessante na ida. Na volta, ela é mais interessante ainda. E por que eu digo que ela é mais interessante? Eu digo que ela é mais interessante pelo seguinte: se eu for evoluindo, eu vou gerando essas expressões matemáticas que você acabou de observar. Mas se eu estivesse pensando o contrário, como assim? Se eu estivesse agora querendo voltar ao processo inicial, se eu quisesse sair desse momento temporal
e voltar ao valor inicial. Ou, tecnicamente falando, eu estou num valor futuro e quero retornar ao valor presente. Como é que eu faria isso? Pô, muito simples. Nesse caso, a ideia é bem simples mesmo. Se eu quiser retornar ao valor presente, basta eu pegar o valor que eu encontrei final, aqui eu vou encontrar um valor final, correto? Valor futuro. Basta pegar esse valor futuro e dividir por esse 1 mais i elevado a n. Ué, Glaucio, essa fórmula é nova? Eu não sabia que existia essa fórmula. Não, você já fez isso. Você já fez isso. Observa que você fez isso no momento em que você pega o valor futuro e divide pelo 1 mais i, você acaba naturalmente encontrando os R$120. É claro, sem dúvida alguma. Então, toda vez que você estiver querendo trabalhar com a ideia de acréscimo, eu estou acrescentando um percentual de aumento, eu estou vendo que a minha mercadoria está muito procurada, então eu estou aumentando sempre o mesmo percentual, beleza. Não, mas agora eu quero voltar ao valor que era antes. É só você dividir. É só você dividir. Isso se chama valor futuro e valor presente. Tá certo? É só um esboço teórico, nós teremos uma aula inteira falando sobre valor presente e valor futuro, mas eu estou aproveitando o ensejo, que a gente está falando em retornar a processos e tal, eu vou te explicar melhor como é que essa ideia de dividir por 1 mais i elevado a n, eu preciso de um tempo que você amadureça essa ideia, porque já caiu no Enem questões assim. Então, eu não vou simplesmente jogar essa ideia do jeito que eu estou jogando aqui, não. Eu vou dedicar um tempo para isso, para você amadurecer essa ideia. Não quero vender um peixe de que é uma coisa tão simples assim. Eu apenas estou aproveitando o ensejo para te oferecer o que a gente vai falar nas futuras aulas. Tá? Bom, posto isso, a gente pode voltar para o nosso PPT. E a gente pode falar justamente de aumentos e de descontos sucessivos, né? Então, se você observar, o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 menos o 0,30, enfim, o valor que você encontrou, né? Ou, se for um aumento sucessivo, é 1 mais i. Vou retornar aqui que eu enrolei. Eu quero encontrar um valor futuro sabendo que eu aumentei sucessivamente uma mesma mercadoria com o mesmo percentual. A fórmula está no quadro. Foi o que a gente fez pegando 120 e multiplicando por 1,2 ao quadrado. Não, agora eu não quero fazer isso não. Eu quero pegar o valor final e eu quero voltar ao valor inicial. Muito bem, mesma coisa. Você pega o valor futuro, eu quero encontrar o valor de decréscimo, né? O valor de decréscimo. Bom, se é decréscimo sucessivo, eu subtraio, correto? Por que toda hora eu estou me enrolando aqui? Porque, de novo, se você observar, a ideia de valor futuro está aparecendo, ó. Pega esse cara que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. O valor de volta, o valor inicial, é igual ao valor futuro dividido pelo 1 mais i elevado a n. Por que aqui está 1 menos e ali que eu estou falando em 1 mais? Porque o meu i, volta aqui para o quadro, foi negativo. Vai aparecer o 1 menos i de qualquer maneira. Mas eu repito, tá? Eu estou só aproveitando a deixa para mostrar a você que essa sementinha que eu estou plantando agora vai aparecer daqui a pouquinho lá na sua aula de matemática de juros compostos, tá? Vai aparecer lá. Muito bem. E aí a gente começa a fazer questões, por que não dizer, um pouco mais leves,
mais leves do que essas teorias que eu estou passando agora, sobre porcentagem. A ideia agora, nesses 20 minutos finais, é fazer exercícios que tratem do tema porcentagem, única e simplesmente porcentagens. Não iremos falar de regimes de juros, se é simples, se é composto, não iremos falar necessariamente sobre valor futuro, valor presente, não. Iremos falar de um aspecto um pouco mais comercial, da matemática mais comercial, voltada somente à porcentagem, como por exemplo o exercício 1. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês ela recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses resolveu tirar um montante de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Bom, e aí... Vamos fazer aqui a questãozinha. Vou botar aqui, né? Vou botar aqui. E, pessoal, esse exercício que eu vou fazer, se vocês me permitirem, eu vou fazer de 2 jeitos. Um jeito um pouco mais algébrico e um jeito um pouquinho mais aritmético, tá? Então, a primeira passagem é a seguinte. Questão 1. Existiu um investimento inicial, que eu vou chamar de P. Esse investimento inicial sofreu uma perda. Vamos dar uma olhadinha? Qual foi a perda sofrida? Houve uma perda de 30% do total investido. Então, nesse primeiro momento, a pessoa perdeu 30%. Correto? Se ela perdeu 30%, o novo valor que ela tem, a gente pode até chamar de montante, corresponde a P que multiplica 1 menos 0,3. Ou seja, P que multiplica 0,7. De acordo? E posteriormente a isso, houve uma outra perda. Aliás, perdão, não houve perda não. Vamos voltar lá. O que houve depois? Ela recuperou 20% do que havia perdido. Ah, cuidado. Ela perdeu um valor, concorda comigo? Ela perdeu um valor. E ela recuperou aquilo que ela havia perdido. O que ela perdeu? Ela perdeu 20%, na verdade ela perdeu quanto? Ela perdeu 30%. Ó, no primeiro mês ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês ela recuperou 20% do que ela perdeu. Ela não perdeu 30%? Então ela conseguiu recuperar 20% desses 30%. É isso que aconteceu. Tá certo? Depois desses 2 meses, ela resolveu tirar um montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. Então, depois de tudo isso aconteceu, ela tirou um montante e esse montante foi de R$ 3.800. Então, esses R$ 3.800 refere-se a P vezes 0,7, que foi o que ela perdeu, mais aquilo que ela conseguiu recuperar do que havia perdido. Ela perdeu 30% de P e esses 30% do que ela perdeu, ela conseguiu recuperar 20%. Ah, sim. Então, ó, muito importante a gente entender. O que é P vezes 0,7? Refere-se ao que foi perdido. O que foi perdido. E o que significa
0,2 de 0,3p. Isso aqui foi o que ela perdeu. O que perdeu. E o que é 0,2 de 0,3p? Foi o que ela conseguiu recuperar. Percentual recuperado. Percentual recuperado. Glaucio, e daí? Como é que a gente sai dessa aí? Não, calma, sem nenhum problema. Ó. 0,7 são, se você quiser botar tudo em fração para facilitar a sua vida, 7 décimos de P. Mais 3 décimos vezes 2 décimos desse mesmo P. Isso tem que ser igual a quanto? Isso não tem que ser o montante da operação? O que é o montante da operação? Não é o saldo que aconteceu após a operação? Isso tudo tem que ser igual, gente, a 3.800. Então, eu tenho 7 décimos de P, mais 6 centésimos de P, gerando 3.800. Fazendo o MMC disso vai dar 100, né? Então, fica 70 mais 6, ó, vou fazer aqui. O MMC de 10 e 100 é o próprio 100, multiplico por 10 em cima e embaixo. Encontro 70 centésimos de P, mais 6 centésimos de P, e isso vai ter que dar 3.800. Ora, 70 centésimos mais 6 centésimos significa que isso é igual a 76 centésimos de P. Isso é igual a 3.800. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 3.800 vezes 100. E o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Ora, 76 divididos por 38 dá 2, né? Então, eu tenho 200 vezes 100, são 4 zerinhos, 20.000 é o valor inicial da operação. Deixa eu ver, 200 com 100, 2.000, 20.000. É isso, valor final da operação. Vamos para as opções? Temos então como resposta... Opa, peraí, deixa eu ver se eu errei alguma conta aqui. Ah, não, perdão, já sei o que eu errei, meu diretor. Botei o 2 no lugar errado aqui. O 2 é aqui, né, Glaucio? Pelo amor de Deus, aqui é 1, aqui é 2. Agora sai, hein? Eu tenho 10.000 divididos por 2, 5.000. Desculpa a vergonha que eu acabei de passar, meu diretor. 5.000 é a resposta. Vamos para as opções? Temos então como opção a letra C, 5.000. Perfeito, 5.000. Eu prometi a você uma resolução, de repente, um pouco menos, posso dizer assim, complicada, talvez um pouco mais fácil. Vamos ver. Aqui, ó. Vê se você vai gostar dessa resolução um pouquinho menos noiada, uma coisa um pouquinho mais fácil. Olha só, ó. Muita gente faz isso, tá? O que eu vou lembrar, muita gente já faz. Faz o quê, Glaucio? A gente estipula um valor inicial. A gente estipula um início. Ele não deu esse início. Você percebeu que eu tive que falar que o meu início foi P? E se a gente começasse com um valor numérico? Falasse assim, olha, vamos outra forma de resolução. E se eu dissesse que inicialmente ele começou com R$100? Ou até, pelos números que aparecem aí, a gente pode aumentar para não botar vírgula. Se fossem R$1.000, houve um investimento de R$1.000. Ora,
Com R$1.000, ele disse que se perdeu 30%. Então, perdeu-se 30%. Beleza. Se eu perdi 30%, 30% de 1.000 é facinho de encontrar, né? Perder 30% de 1.000 é perder R$300. Vou botar aqui, R$300. Então, desses R$1.000, eu ainda fiquei com R$700 na operação e eu perdi R$300. O que ele disse que aconteceu, né? Ele disse que desses R$300 que eu perdi, eu consegui recuperar 20%, não foi isso? Recuperando agora 20%. Recuperando 20%. 20% de 300, ora, 20% de 300 dá 60. Então, eu consegui aqui recuperar 60. Ou seja, qual vai ser o meu montante? O meu montante vai ser 700 mais o que eu consegui recuperar, mais 60. O meu montante, então, vai ser 760. Ah, mas a resposta não é essa, a resposta é 5.000. Calma. O que eu acabei de afirmar para você? Eu acabei de afirmar para você que para cada vez que eu invisto R$1.000, eu perco R$760 nessa operação. Correto? Eu quero saber qual foi o investimento inicial, sabendo que eu perdi R$3.800. Olha que lindo. Olha que lindo. Glaucio, explica de novo essa regra de 3. Explico. A cada investimento de R$1.000, do jeito que o problema me mostrou, eu acabei acumulando R$760 no meu montante. O meu montante foi de R$760. 700 graças a 30% que eu perdi, mais 60, que são os 20% da minha recuperação. Então, a cada R$1.000 investidos, o montante é de R$760. Ah, mas o montante não foi de 760, o montante foi de 3.800. Então, beleza, em 3.800 eu vou ter um investimento inicial de X. O que eu observo? Eu já observo que 3.800 é 5 vezes o valor de 760. Você sabe que regra de 3 direta, eu multiplico o cruzado. Multiplicando o cruzado, x vezes 1 é x, 5 vezes 1.000, 5.000. Coisa linda, coisa rica. Cheguei no mesmo resultado e eu entendo que nessa visão aritmética, sem letra alguma, de repente fica melhor. De repente fica melhor. Você vai escolher se você prefere um jeito aritmético, se você prefere um jeito algébrico, com letra. Aí é com você, você escolhe, você define o que é melhor para você. Dá para fazer isso na maioria das vezes, tá? Para não dizer todas, né? Dá para não dizer todas. Fizemos o exercício 1, podemos ir para o exercício 2. O exercício 2 fala que um certo contribuinte que vende mais de R$20.000 de ações em bolsas de valores, em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. O pagamento para a Receita consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende 34.000, um lote de ações que custou a ele 26.000, terá que pagar que valor do imposto? Vamos ver. Vamos ver se ele se enquadra. Primeira coisa, esse contribuinte vendeu mais de R$20.000 em ações? Resposta sim, ele vendeu. Ele vendeu R$20.000, mais de R$20.000 em ações. Ele vendeu, na verdade, R$34.000 em ações. Beleza. Quanto que foi o lucro dele? Bom, o lucro dele foi 34.000 menos 26.000, então o lucro dele foi de R$8.000. Quanto ele tem que pagar? Ele tem que pagar 15% do lucro,
15% de 8 mil reais. Então vamos passo a passo aqui para a gente entender a lógica do professor. Questão de número 2. Valor da venda. Deixa eu ver quanto é o valor da venda de novo, meu diretor, eu esqueci. Valor da venda, 34 mil. Valor do custo. R$16 mil. Ora, tenho que entender todo o processo da questão. Primeiro, esse contribuinte está no perfil de imposto? Sim. O contribuinte está de acordo com o perfil? Resposta: sim. E por que a resposta é sim? Porque o valor de venda dele foi superior a 20 mil. Foi superior a 20 mil. Quanto é que ele vai gastar de imposto? Quanto é que ele vai pagar do imposto de renda? Ele vai pagar 15%. Vou botar aqui. Valor do imposto. O valor do imposto será igual a 15% de... Agora vamos entender o lucro. O que é o lucro? O lucro necessariamente é aquilo que você vendeu subtraído por aquilo que você gastou, né? Você vendeu 34 mil, mas você teve um custo de 16 mil para você realizar a operação, para você conseguir ter essas ações. Então, são 34 mil menos 16 mil. Ora, 34 mil menos 16 mil, 18 mil, né? 18 mil. E aí, simplificando, você vai ter 18 vezes 15. Faz essa conta aí, meu diretor. 15 vezes 180. 15 vezes 180, 2.700. Ou seja, R$2.700, correto? Vamos dar uma olhadinha nas opções? Temos então como resposta, deixa eu ver aqui, 34, 26, 30, escrevi errado aqui, meu diretor, tô demais, hein? Aqui é 26, não 16. Faz a conta de novo para mim, meu diretor. 34 menos 26 é 8 e não 18. Então vai ser 80 vezes 15. (80 vezes 15). Deixa eu ver aqui. 1.200. Desculpa aí, hein? 1.200. 1.200. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. 1.200 está aí, letra B. Então, R$1.200, tá? Então, reprisando aqui, toma cuidado só que, primeiro, você tem que identificar que R$34 mil é superior a 20 mil. E que
o percentual não é em cima do que você vendeu, é em cima do que você lucrou, chegando, portanto, a esse resultado, R$ 1.200, o que corresponde à letra B. Tanto a questão 1 quanto a questão 2 foram questões do Enem, tá? Então, ficar bem atento a esse tipo de problema, que trabalha só com porcentagem e um pouquinho de interpretação. E não pode errar o dado da questão, que nem o velhinho aqui acabou de fazer. Beleza? E é com esse erro didático que a nossa aula vai chegando ao fim. Já existe o gabarito dessa ficha, desse PPT no meu Instagram. É só você visitar lá o Drive que está no Linktree. Você clica lá no Drive e tem todos os gabaritos de todas as aulas que foram dadas até o presente momento, inclusive as aulas de atualização. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.